A gente, de novo, está vendo uma interferência maior, inclusive, em indicação de conselheiros de administração, né? Eu acho que tem uma questão importante também de governança corporativa, principalmente em BB Seguridade e Banco do Brasil. O Banco do Brasil, óbvio, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com concessão de crédito, mas, assim, aparentemente... Isso é um risco legal até de a gente falar, né? Assim, hoje na carteira de vocês tem BB Seguridade, que em tese tem um risco aí estatal indireto, Banco do Brasil e Petrobras também. Assim, você acaba analisando essa questão, você vê um governo muito vocal em falar que o dividendo o dividendo é nosso. É nosso, a gente está enriquecendo os gringos e tal. Enfim, até a gente viu uma história na Petrobras de eles quererem mudar a questão da política de dividendos. Esse é um risco que você acaba ponderando na hora de fazer a alocação na carteira, dado até que vocês têm bastante aí ativos relacionados ao governo? Não, sem dúvida. Acho que, de novo, né? Tudo é uma questão de se você está confortável com a margem de segurança que você comprou esses ativos. Então, também, Banco do Brasil é uma posição que a gente carrega há bastante tempo. Cara, a pandemia veio a 24. Até pouco tempo atrás, até menos de um ano, estava R$28. Assim... bizarro vis-a-vis o resultado que estava entregando, sabe? ROI de Itaú, cara. Assim, nunca a gente imaginou que isso poderia acontecer, né? Sim. Eu acho que tem uma questão importante também de governança corporativa, principalmente em BB Seguridade e Banco do Brasil, que é muito mais forte do que em outras estatais, né? BB Seguridade, principalmente, que é a maior posição, assim, pode até ter alguma interferência estatal indireta, mas é difícil porque é um setor altamente regulado, você não tem muita margem de manobra para você fazer o que você quiser, assim, porque o risco de dar errado é grande. Tem que ser um negócio muito bem gerido. E é um negócio que não afeta inflação, que não é populista. Então, não tem por que o governo querer interferir nesse tipo de negócio, né? O Banco do Brasil, óbvio, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com concessão de crédito, enfim. Mas, assim, aparentemente... as barreiras de governança que foram feitas nesses últimos 5 anos, assim, estão segurando bem. Tive a oportunidade de conhecer a CEO do banco, assim, é uma pessoa de carreira, é uma pessoa técnica, né? Claro que tem o viés ideológico alinhado com o governo, mas é uma boa profissional, assim, e tá liderando o banco, né? Assim, num caminho legal, assim. Não vejo ela falando coisas do tipo, não queremos dar lucro. Não, vejo ela sempre falar nos calls, inclusive com o time dela, de não, tem que dar resultado pro acionista, vamos manter o payout da companhia, enfim. Mas claro que é sempre um risco para ser ponderado. Né? Teve até uma notícia recente assim, a gente está vivendo um momento complicado do ponto de vista fiscal, né? Então o governo está procurando receitas de todo quanto é lado. E existe uma forma, né, que o governo já usou lá atrás para resolver o problema fiscal, né, que é usar as empresas, né, o Banco do Brasil, o Petrobras, para de alguma forma estimular a economia. E o Lula recentemente até falou que ele pretende usar os bancos estatais, né, então Caixa e Banco do Brasil essencialmente, para dar crédito mais barato. Como é que você vê essa questão do ponto de vista do risco para Banco do Brasil? É uma coisa que te preocupa? Eu acho que para Banco do Brasil o foco principal vai ser o agro. Eu acho que é uma excelente ferramenta que o governo tem também para fazer um aceno a um segmento que é extremamente, se não o mais importante do Brasil hoje e que não está 100% alinhado com a política que a gente vê hoje, né? Então, acho que pode haver algum aceno nesse sentido e, de fato, o banco tem cada vez mais crescido em carteira agro, né? Agora, a grande preocupação nesse sentido é mais em relação ao BNDES, né? Que a gente, de novo, está vendo uma interferência maior, inclusive, em indicação de conselheiros de administração, né? Que foi algo completamente... ao contrário do que a administração anterior, né, que a administração política anterior fez, que é de, inclusive, vender grandes participações, né. Então, de novo, assim, a gente já viu esse filme de que campeãs nacionais não funciona muito bem, né, isso causa muitas eficiências no mercado e, claro, que a gente sabe que o risco de corrupção nesse meio é gigantesco, né, já aconteceu uma vez, porque não aconteceria de novo, né, então acho que é algo, sem dúvida, para monitorar, sim. Não, quer ver uma coisa muito bizarra a respeito do BNDES? Eu vou até depois pegar aqui os dados, mas assim, o BNDES tem participação em um monte de empresa, tipo, grande, Tupi, gigantesca. Inclusive colocaram polêmica. Né? Ou seja, um Banco Nacional de Desenvolvimento, teoricamente, né, é um banco que deveria não fortalecer grandes empresas. Exatamente. Deveria ser um microempresário ou médio empresário.
eventualmente fazer com que o crédito chegue para uma ponta final ali, né? Do micro até mesmo as pessoas diretamente, né? Talvez Exatamente. as pessoas da camada mais pobre da população. Não, o BNDES, ele lá atrás foi usado como uma máquina de corrupção, comprando participação em grandes empresas, né? E até hoje ele mantém essa participação em grandes empresas, ou seja, não tem nada a ver com desenvolvimento. Para quê? Para depois poder indicar conselheiros nessas empresas, né? E lotear não só empresas públicas, mas também empresas privadas, o que é mais bizarro, né? Imagina, vou até levantar aqui depois, mas assim, até pouco tempo atrás o BNDES tinha uma participação gigantesca em Vale, né? Que não faz absolutamente nenhum sentido. Ou seja, o dinheiro que ele tem lá de participação, esse dinheiro poderia estar virado efetivamente dinheiro para o banco, né, de desenvolvimento, e ele colocar esse dinheiro na economia, né, eventualmente num crédito mais barato, né, para algumas linhas de setores que precisam disso, né? Mas Exato. não. A gente para você ver como a conversa não condiz com a realidade, né? Para eles é até mais interessante, se você for pensar no seu próprio interesse, estar na empresa, enfim, que já roda sozinha, né? Assim, o que as novas adições de conselho vão mudar nos planos futuros da Tupi, assim, não vai mudar em absolutamente nada, né? Exato. E o mercado ficou super estressado quando saiu a notícia, né? A gente conversa bastante com o pessoal da empresa, eles falaram, Dani, até agora, né? Passou um mês, alguns meses, até agora ninguém, não chegou nada, a gente já teve isso no passado. Então, assim, acho que até, eu imagino o Barsi, né, vendo interferência no Banco do Brasil, assim, desculpa, eu já vi algumas vezes esse filme, exato. Eu já sei onde isso vai dar, vai acabar em pizza, então, assim, não estou preocupado, né. E eu acho que essa é a mensagem que a gente sempre tenta passar para as pessoas. O Brasil, ele vive em crise, ele tem talvez ciclos bem menores do que você geralmente espera, né, talvez os Estados Unidos, quando você olha o Ray Dalio falando de ciclos, eles são muito bem pautados. Para o Brasil, isso não se respeita de jeito nenhum, nem se você pegar ciclo presidencial. Você falou 8 anos para você ter uma renda ali do que você aporta, ou seja, 2 ciclos presidenciais. Será que eu topo vivenciar os 2 ciclos presidenciais? Eu não sei. O próximo já vai pegar o legado desse governo, das decisões de agora. Então, é uma decisão difícil, né? E eu tenho discutido bastante isso com os meus assinantes no quesito de governança. Pô, mas se o meu próprio governo, né, o governo que está lá hoje, ele não me traz essa confiança, como que eu vou imaginar que a governança corporativa das empresas serão capazes de fazer a empresa dar certo? Exatamente. Eu vi a Americanas quebrando, um problemaço de governança corporativa. Eu tive a IRB no passado, eu tive agora a Tokstok, a Light, eu tive muitos outros problemas e talvez a gente vá continuar vivenciando isso. Né? Já estão, a própria Via, né, antiga Via Varejo, agora a Via, Casas Bahia. Quantos esqueletos a gente já não viu saindo daquele armário? Então, até o questionamento, né, que eu faço para você, que o pessoal fala, pô, a Luísa fica perto das empresas. De alguma forma, ela consegue sentir se a governança é fidedigna ou não. Vocês têm hoje proximidade com todos com a gestão das empresas que vocês investem? Vocês sentem confiança na governança corporativa brasileira? Assim, falando das empresas, né, da Bolsa. Olha, não é o ideal, mas já melhorou muito. Eu digo assim, evoluiu muito nos últimos 5 anos, sendo bem honesta, assim. Mas a gente continua vendo episódios, assim, calamitosos em que o acionista minoritário, principalmente, está completamente desprotegido. E aí você vê, por exemplo, algumas linhas de pensamento. Não, sócio é on, porque novo mercado você está protegido. Balela, assim. Todos os últimos casos graves de fraude ou de que os acionistas minoritários foram os mais machucados, foram no novo mercado, inclusive. Então, obviamente que esse é um fator, mas não é o único e exclusivo. Uma coisa que a gente gosta muito de olhar é quem são os controladores. A gente gosta muito de empresa com controle definido, porque você sabe a quem que você deve pedir explicações caso alguma coisa ocorra, e para quem que vai ser o cheque caso tenha ali um movimento de follow-on, enfim, uma subscrição, coisas do tipo. Então, eu acho que é uma forma, assim, de você ter um pouco mais de confiança na governança. Você citou o exemplo da Tupi, né? Provavelmente, eles não são a maioria no conselho de administração, não sei agora de cor. Não lembro nem se tem controle definido, mas eu acho que sim. Tem controle definido. Então, você já tem ali mais alguma barreira de governança, porque eles podem falar, gritar, votar contrário, mas eles não têm a maioria no conselho de administração. Vai se fazer à vontade, obviamente, da maioria dos conselheiros ali que foi eleito pelo controlador, né?
Então, e a gente que tem se envolvido cada vez mais com ativismo societário, né? Que no Brasil ele ainda é muito confundido com militância. Que é absurdo, né? Não tem nada a ver com militância, não é colocar conselheiro. Já vi, inclusive, um órgão sério, que é a Abrasca, acho que é a Abrasca, depois de checar se é a Abrasca, mas acho que é das empresas de capital aberto, querendo vetar, por exemplo, acionista minoritário indicando o conselheiro fiscal. Isso é um absurdo. Sabe? Ah, não, porque às vezes conselheiro minoritário coloca lá, acionista minoritário coloca lá conselheiro para vazar informação, para ter informação privilegiada. Cara, a gente sabe que não funciona assim. Não, completamente errado o sistema, exatamente. Mas assim, evoluiu muito, mas ainda o acionista minoritário, ele tá vulnerável, sem dúvida nenhuma. Então, você prestar atenção a quem você está se associando é um fator extremamente importante, assim. São raras as corporations que a gente tem posição. Raros mesmo, assim, são duas. Sim. Eternit e IRB. Isso porque vocês já, de certa forma, planejam conseguir ali levar uma certa voz, enfim, conseguir colocar a casa em ordem mesmo. Né? Exatamente. Porque, pegando esses dois exemplos de casos, são casos que tiveram muito estresse no passado, né? Enfim, verdade. De resultados. É verdade. Então, ali, o foco de vocês vou entrar e vou arrumar essa casa aqui. Ajudar, né? Claro que ninguém faz nada sozinho, né? Mas, assim, tentar compor entre acionistas que estão ali dispersos uma certa unidade, vamos dizer assim, né? Porque óbvio que um conselho ele é feito para ter debates, para ter divergências. Mas se você consegue debater e chegar num denominador comum, isso é maravilhoso. Sim. Você ter ali conselheiros que, sabe, pensam no futuro da companhia, que tem esse sentimento de dono, né? Isso a gente vê hoje muito mais na Eternit, principalmente, do que na IRB, que é uma corporation, né? Assim, que a gente sabe que é corporation só no papel, né? Tem 28,5% concentrada em 2 acionistas, né? Que acabam, obviamente, elegendo mais conselheiros, então determinando um pouquinho mais o futuro da companhia. Agora, na Eternit, não. Existe não digo aliança, mas existe uma conversa entre os sócios, né? Então, você tem um sócio lá que tem 25%, Geração Futuro, que é do Lírio Parisotto, com mais 8% ou 10%, e o Barsi lá com 5%, 6%. Essas pessoas se conversam, indicam pessoas que acreditam que vão ajudar na governança da companhia, né? E a gente só conseguiu chegar nesse denominador comum, infelizmente, quando a empresa já estava, né? A gente tinha um quarto sócio que tinha muito embate. Então, quando você já não tem alinhamento no topo, cara, tudo que tá embaixo é ruim. É muito complicado, né? Então, acho que a Eternit é um grande case, assim, de turnaround mesmo, né? Acabou de fazer a solicitação para sair, né? Vamos esperar que o melhor aconteça aí pro ano que vem. Tem um período, enfim, que o juiz precisa analisar, determinar, enfim, fazer o seu pronunciamento. Mas, assim, foi uma tempestade perfeita. Você teve diversas ações de Ministério Público em relação ao amianto, a mina ficou fechada há um tempo. Que, assim, é difícil você fechar uma mina em 1 ano. Você precisa ter um plano de phase-out, né? E nesse caso em específico, o amianto, ele levanta questões muito mais ideológicas do que necessariamente a preocupação com o meio ambiente e com as pessoas, tá? Então, assim, você precisa de um plano estruturado para você, obviamente, não deixar aquele produto a esmo, entende? Então, a empresa precisa se preparar para isso, né? Então, teve todo esse conflito. Pedimos a recuperação judicial como uma forma preventiva, de proteção. Então, troca de matéria-prima nas telhas, né? O fibrocimento, o PP, ele é uma fibra muito mais sensível do que o amianto era. Depois veio a pandemia. Enfim, assim, foi o caos. Então, se não tivesse esse alinhamento societário lá em cima, você não teria, assim, um direcionamento, um foco para a companhia sair dessa situação, né? Passou por 2 subscrições. Então, assim... via de regra, empresas que têm bons controladores, claro, tem que ser um bom controlador, né? Elas tendem a se sair mais fortalecidas assim, a médio e longo prazo.